Recebi algumas perguntas sobre perdão e disse para vocês que abriríamos perguntas na semana passada. Precisei abrir um parêntese para a gente ajeitar algumas coisas. E as perguntas foram chegando durante a semana. Eu comecei a perceber que 90% das perguntas que eu recebi algumas, talvez umas 10 ou 12, entre 10 e 12, 9 delas, 9, 10, perguntavam muito mais sobre relacionamento do que sobre perdão. A dúvida não é a questão de você perdoar ou não perdoar, mas é como se relacionar com pessoas que de repente têm um comportamento que traz uma dificuldade relacional. E eu percebi que a grande dificuldade não é uma questão de entender que tem que perdoar, que o perdão tem que ser total, mas como lidar com determinadas situações que decorrem de atitudes dos outros que às vezes minam os relacionamentos. Eu acho que isso vai responder talvez a grande maioria das questões. Então a gente trouxe alguma coisa sobre isso antes de abrir as perguntas. E 9 dessas perguntas eu estou respondendo nesse pacote, porque estão dentro dessa perspectiva. O jogo entre perdão e relacionamentos. Volta lá, Juju. O que eu estou tentando mostrar com a imagem é que eles são peças de quebra-cabeças diferentes. Discutir perdão é algo que você discute dentro de um ambiente, de se livrar das amarguras, de remover o rancor, de restaurar relacionamentos que foram marcados pela amargura. O jogo dos relacionamentos, e eu gosto de chamar de jogo porque realmente é uma questão que você administra. Relacionamentos, eles precisam ser administrados. E aí nós vamos mostrar algumas diferenças. Vamos lá? Vejam só, trabalhamos isso na semana passada. Conceder perdão é remover as raízes de amargura. Não tornar mal por mal é se prevenir contra a amargura. E nós mostramos os textos diferentes, aqueles que tratam de perdão e aqueles que tratam de posturas que nós temos que ter para impedir que as pessoas nos ofendam. E amargura e ofensa são a mesma coisa. Certo? Ok? Vamos lá, Juju. Aí vem essa noção. Perdão como um aspecto. Não há dificuldade nenhuma, creio, daquilo que temos recebido nesse tempo, de entendermos que o perdão é total, que devemos remover todas as amarguras e que isso deve reconstruir os relacionamentos marcados por amarguras a um nível melhor do que eles eram. Não é fácil, porque não é humano, mas é parte do processo de sermos parecidos com Jesus. Porque o perdão que Jesus nos oferece não é um perdão que diferencia. O perdão que Jesus nos oferece torna o nosso relacionamento com Ele melhor do que era o de Adão antes de pecar. Então o perdão que temos que oferecer é o perdão que torna os relacionamentos melhores do que já foram. Entendem? Isso aí é passivo de entendimento, e eu creio que todos nós compreendemos e cremos assim, por mais que entendamos que dentro de determinadas situações, a aplicação disso é parte do processo de entendermos que realmente precisamos ser parecidos com Jesus. De abrir mão do nosso eu, de quebrar o nosso orgulho. E essas coisas são compreendidas com clareza. Eu creio que todos nós sabemos disso. Agora, como lidar com determinadas coisas específicas que tratam do relacionamento? E nós não estamos tratando relacionamento, nós estamos tratando perdão.
Mas é importante a gente observar algumas coisas para separar estas coisas. Porque grande parte das perguntas diziam assim: convivi com uma pessoa que estava vivendo perto da minha casa, era da minha casa, da minha intimidade. Uma vez ele fez uma coisa que desrespeitou a minha esposa. Eu o perdoei, mas como que eu vou conviver com ele? Como que eu vou permitir que ele continue convivendo dentro da minha casa, se ele não mostra nas atitudes dele que ele é uma pessoa que tratou essa situação? E aí? Convivo com uma pessoa que trabalha comigo e ela pegou dinheiro na minha carteira. Eu perdoei, eu não tenho amargura dela, mas eu não deixo mais a minha carteira para ela pôr a mão. Aí vem a dúvida: isso é perdão total? Quer dizer, se eu perdoei totalmente, eu tenho que oferecer a carteira para ele pegar de novo? Vocês estão entendendo as perguntas? A preocupação é muito mais em como gerir os relacionamentos com pessoas complicadas do que necessariamente perdoa ou não perdoa. Eu acredito que o perdão é algo que nós já recebemos de Deus com tranquilidade. Agora, como gerir relacionamentos complicados, aí vocês estão colocando água quente e fervente na minha banheira. Eu estou quietinho aqui, vocês estão aumentando a fervura da água. Porque lidar com elementos de relacionamento, eles são muito mais complexos do que os elementos que envolvem perdão. Oi? Por isso as dúvidas. Por isso, antes de abrir algumas questões, nós vamos tratar alguns parâmetros. Beleza? Outra coisa. Isso aqui é um tratado sobre relacionamento. Nada disso. Isso aqui é apenas algumas coisas da minha vivência, da minha percepção nesse tempo que eu tenho podido servir a igreja de Jesus e estar entre relacionamentos. Porque se tem uma coisa que pastores fazem às vezes é estar entre relacionamentos. Às vezes a gente fica na posição de ouvir os dois lados da moeda. Em alguns anos como terapeuta, isso também tem me dado algumas experiências. É impressionante como a mesma história ela pode ser diferente na boca de duas pessoas que a viveram no mesmo tempo, no mesmo espaço. Ambos estavam ali fazendo a mesma coisa, mas para uma a história é uma, para outro a história é outra, por causa dos níveis de percepção. Estão me entendendo? Então, alguns parâmetros. Vamos lá, Juju? Vejam só, isso não é um tratado, isso aí não está baseado no livro do mestre dos relacionamentos, a Bíblia dos relacionamentos, os grandes pensadores dos relacionamentos, nada disso. Isso aqui são apenas algumas observações pontuais sobre o que a gente observa dos relacionamentos. Relacionamentos se constituem traços pessoais de temperamento e de individualidade. Como assim? Cada pessoa que tem o seu traço e o seu temperamento, ele desenvolve relacionamento de maneira diferente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, vamos usar como exemplo os temperamentos. Pessoas sanguíneas como eu, como a Zuleide, como a Jaqueline, como outros que são mais sanguíneos, mais externos. Nós temos facilidade de nos relacionarmos com todo mundo, a gente ri com todo mundo, brinca com todo mundo. Mas os relacionamentos de confiança são muito poucos. E pessoas que são sanguíneas, elas tendem a fazer rodízio de relacionamento. Tem uma época em que está mais próximo do fulano, uma outra época está mais próximo de mais alguém, numa outra época descobre alguém num momento de angústia, a pessoa passa a ser referência, a gente fica fazendo tipo um rodízio. Dá para entender? Então isso vai depender muito do seu temperamento. Pessoas coléricas e melancólicas já têm os seus temperamentos mais definidos. Elas são naturalmente mais sistemáticas. São pessoas que são seletivas, altamente seletivas. Elas se relacionam bem com todos, mas relacionamentos são extremamente
delicados. Então não há como dizer que nós temos, como filhos de Deus, que reagirmos igualmente, porque nós somos pessoas diferentes. Faltou o fleumático, né? O fleumático é aquele que é amigo de todo mundo, mas não é amigo de ninguém. O fleumático é aquele cara que você pode contar sempre, ou não pode contar nunca. O fleumático é o tipo do cara que não tem medo de não. Você vai chegar para ele e vai dizer: pô, cara, estava precisando tanto daquele. Não. Não, mas é só. Não. O fleumático, ele não mede os resultados e nem as consequências. Ele mede o fim da conta. Entende? Se você vai me pedir alguma coisa e depois isso vai me fazer falta, e quando você me entregar isso vai me chatear, então eu vou te dizer não agora para não me aborrecer com você daqui a 3 meses. É assim que é o fleumático. O colérico não. O sanguíneo também não. O sanguíneo dá, mas vai fazer de novo? É, vou. Mas a pessoa já, não, eu vou tentar outra vez. Agora, o colérico, ele explode punindo. O colérico, ele é punitivo. Ele não é explosivo. O colérico vira chave. Então ele está, daqui a pouco ele se aborreceu. O que aconteceu? Nada. O que foi? Não interessa. Mas eu fiz alguma coisa? Fez. Você fez alguma coisa? Se você fez, deve ter feito, né? Se está pensando que fez, vai ver até que fez, eu não estou sabendo que você fez. O colérico vira a chave. Depois ele compensa. O sanguíneo vai lá e machuca. Ah, você fez isso. Ah, daqui a pouco ele vem e diz assim: me perdoa. Você me perdoa? Me perdoa. Acabou. O problema para o sanguíneo acaba quando ele fala. Ele falou, acabou o problema. O problema do colérico começa quando ele fala, enquanto ele está quieto também. Quando ele começar a falar, abre o olho, porque vem chumbo grosso. O melancólico não fala, ele sente. Então você diz alguma coisa para o melancólico, ao invés dele te responder, ele vai fazer assim. Ele vai interiorizar. Depois ele vai pegar a sua caixa de fichas. Vamos supor que eu seja melancólico, que aconteceu alguma coisa com a Duda. A Duda fala alguma coisa para mim, eu pego aquilo, depois eu vou pegar a caixa de fichas que tem o nome de Duda. E eu vou procurar todas as vezes que ela me ofendeu. Não foi a primeira vez. Hoje ela falou isso, mas naquele dia que ela estava com aquela roupa vermelha, junto com aquela menina de cabelo lourinha, ela falou isso. Naquele dia que eu encontrei ela na rua, que ela disse para mim que estava comprando um sapato lá na Casuazê, ela me falou isso. O melancólico, ele é capaz de listar as tantas vezes em que algo semelhante aconteceu. O fleumático, ele vai ouvir e vai falar para você assim: tá quente hoje, né? Você fez isso, por que você... Mas, como tá quente hoje, né? Ele é capaz de olhar e dizer:
Não tem uma nuvem no céu, né? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Mas não tem uma nuvem no céu, né? Os relacionamentos vão depender, por favor, entendam isso, ativamente de como cada traço de temperamento e de individualidade reage. Temperamentos mais profundos, mais rasos, temperamentos mais seletivos, mais facilidade em se relacionar, menos facilidade em se relacionar, isso vai depender do traço individual, do temperamento. Tem pessoas que lidam com situações dramáticas com facilidade. Tem pessoas que situações dramáticas são mais do que dramáticas, são ultra dramáticas, são hiper dramáticas. Isso são traços de individualidade. Quando a gente era adolescente, tinha um menino que hoje ele é pastor, chamado Leonardo Cabral. E toda vez que a gente se reunia para fazer as nossas brincadeiras, nossos encontros de adolescentes, ele fazia um personagem que era o sensível, né? Ele criou esse personagem. E o que era o personagem? A gente jogava um palito de fósforo em cima dele, ele pegava o palito de fósforo e jogava no chão. Está me esmagando, eu estou sendo esmagado. Aquela coisa ultra sensível. Tem pessoas que são ultra sensíveis. Tem pessoas que lidam com situações adversas de maneira mais natural, mais consciente, mais absoluta. Aconteceu. Pronto, aconteceu, vou fazer o quê? Isso aí é o que vai determinar as questões que traçam, porque relacionamento é tecido, né? Estou pegando emprestado lá da linguística, a ideia de texto e tessitura, né? Mas o relacionamento ele é tecido, é fio sobre fio, é situação sobre situação, é relacionamento, é confiança, é convívio. São circunstâncias que você vai convivendo, tanto que meu avô dizia que se você quiser conhecer uma pessoa e confiar nela, tem que comer um saco de sal com ela, né? Quanto mais você convive, quanto mais você vai entendendo as adversidades da pessoa, os pontos que são simples, fáceis, bons de lidar, os pontos que são mais complexos, as coisas que são mais difíceis, as reações que são mais enérgicas, você vai tecendo a forma de lidar com a pessoa. Está claro isso? Isso são relacionamentos. Eles também estão baseados em elementos de convívio. O que são os elementos de convívio? O histórico de circunstâncias. Tem relacionamentos que me trazem coisas boas. Tem outros relacionamentos que me trazem coisas boas e coisas não tão boas. Tem relacionamentos que me trazem coisas ruins e poucas coisas boas. Por quê? Porque são as atitudes, os conflitos, as situações, as realidades que que foram vividas juntas, que determinam esse histórico de convívio. É claro que isso vai influir no relacionamento. É óbvio. Dentro dessas experiências relacionais do terceiro aspecto, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de uma coisa chamada afinidade. E afinidade é uma coisa que você não define, você sente, percebe, identifica. Tem pessoas com quem você tem afinidade e respeito imediato. Tem outras que não. Tem pessoas que você olha e você quer estar perto. Tem algumas que você olha e diz assim, não vai dar certo. Já sentiram isso? De olhar para a pessoa e nem saber quem ela é e falar assim, não bati com ela assim, né? A gente ainda puxa um termo lá do espiritismo e diz, nosso santo não se cruzou. Já sentiu isso? De você olhar uma pessoa nos olhos sem ela, antes dela abrir a boca, você sentir que vocês não vão dar certo? Já contratou um servente assim, Mourão? Já, né? Bota o cara assim, só de você jogar a pá para ele, você diz assim, esse não aguenta. Deixa eu esclarecer uma coisa que fica clara no relacionamento de Jesus com as pessoas. Nós vamos encontrar Jesus se relacionando com a multidão, com as pessoas que andavam com Ele, que conviviam com Ele.
Mas em Marcos capítulo 3, verso 14, Jesus diz que chamou 12 para estarem com Ele e enviá-los a pregar. 12 para estarem com Ele. Confere se é o verso 14 mesmo para mim. Que é Marcos 3, eu sei. Reparem que a proposta de Jesus em chamar os discípulos era para que eles se relacionassem. Marcos 3,14. E chamou 12 para estarem com Ele e enviá-los a pregar. Primeiro estarem com Ele, depois eles poderem ser enviados para proclamar o reino. Então o primeiro elemento do chamado do discipulado é o relacionamento. Eu lembro sempre de você, Maico. Você disse para mim uma vez que eu vejo relacionamento em tudo. Como não? Como não ver relacionamento num texto que diz que Jesus chamou 12 discípulos para estarem com Ele? A primeira coisa que Ele queria, antes de qualquer coisa, convivam comigo. Vocês acham que Jesus convivia com eles igualmente? Sim, convivia igualmente. Mas tinha a mesma afinidade com todos? Não, porque nós vamos encontrar em vários momentos Pedro, Tiago e João participando de ambientes com Jesus totalmente diferentes dos demais discípulos. E não é porque eles eram mais queridos, não é porque eles eram mais bonitos, não é porque eles tinham sabor de baunilha, não é porque eles tinham cobertura de chocolate, nada disso. É porque havia uma afinidade, uma resposta a essa afinidade. Entendem? Relacionamentos podem passar por elementos de afinidade. Não signifique que você ame, queira mais uns do que os outros, mas que você se afina mais. Que você se sente mais à vontade. E como eliminar isso dos relacionamentos, se é assim que funciona? Vou dar um exemplo para vocês de afinidade imediata. Já viram aquele esquema quando você entra numa loja para comprar alguma coisa e você olha para o vendedor e você diz, eu quero que aquele me atenda? Ou aquela me atenda? Você nem sabe quem são os outros. Mas parece que há uma afinidade imediata. Você acredita que o fato de ser aquela pessoa que vai te atender, você será melhor atendida. E se ela te atende bem, o que ela faz? Ela cria com você uma afinidade. E você já entra na loja procurando pela pessoa e pelo nome. Não é assim? Relacionamentos se definem nessa forma. Nesses aspectos. Passam por aspectos pessoais, passam por aspectos experienciais, históricos, do que foram os relacionamentos, das experiências que esses relacionamentos trouxeram, e passa principalmente pelas experiências relacionais. De como você gera ou não confiança, afinidade, resposta, entrega nesses relacionamentos. Estava procurando algumas coisas sobre relacionamentos essa semana e eu li uma frase interessante. Dizia, relacionamento ou relacionamentos se nutrem. A ideia de nutrir é a ideia de você alimentar. Eu fiquei pensando, se relacionamentos podem ser nutridos, então eles também resultam do processo de semeadura. Porque quem semeia confiança, colhe confiança. Quem semeia indiferença, colhe indiferença. Quem semeia ofensa, colhe ofensa. E colhe também nos relacionamentos. Então, além de tudo isso, o relacionamento se torna um processo que você colhe aquilo que você semeia. Como confiar em quem não é
confiável, em quem não semeia confiabilidade? Como acreditar em quem não semeia credulidade, verdade? Como estar tranquilo com quem não semeia serenidade? Entendem? Agora eu queria dar um passo a mais. Eu gostaria de explicar esse passo muito bem explicado para que vocês não pensem que a gente está falando de duas coisas que são antagônicas, né, que elas estão em polos opostos. Elas não estão. Elas estão simplesmente em ambientes diferentes. Perdão é total, e ele precisa ser total para nos libertar das amarguras. Rupturas de relacionamentos não podem estar baseados em amargura, em ofensa. Mas há alguns elementos em que Jesus e o apóstolo Paulo, eles nos orientam que nós devemos tomar determinados cuidados. Vamos dar uma olhadinha? Vejam só, há uma coisa que eu gostaria muito que vocês entendessem. Eu não estou aqui com nenhuma pretensão. Como assim? Eu não estou pretendendo fazer a sua cabeça, eu não estou pretendendo jogar uma caraminhola, desestabilizar a sua maneira de ver a vida, tirar a sua fé, roubar a sua maneira de... Nada disso, despretensiosamente. Nós estamos simplesmente abrindo o texto e a compreensão vivencial para entender que perdão que nós devemos vestir e que é exigido de nós está num patamar, numa realidade. Elimina a amargura, remove a amargura, nos liberta da culpa, nos arranca do processo de definhar, porque a amargura definha. Mas as realidades relacionais, elas precisam ser administradas no nosso dia a dia, porque fazem parte de um outro contexto. Então isso é muito despretensioso. Está claro? Vocês confiam que eu estou sendo despretensioso? Porque se vocês não confiam, eu vou ficar amargurado com vocês. É preciso que vocês entendam que é despretensioso. Nós estamos simplesmente, no que vamos fazer agora, abrindo o texto, as porções que têm que ser consideradas. Ok? Beleza? Estão combinados? Estamos combinados? Então vamos a 2 Timóteo capítulo 3. Nós focamos ali o verso 5. Eu vou explicar por que tem aquelas palavras ali embaixo. Só que nós vamos começar no verso 1 de 2 Timóteo 3. Eu peço desculpas, hoje não tem o textinho pronto lá. A gente vai ter que repartir a Bíblia aí, né? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e têm aparência de piedade, entretanto negam-lhe a eficácia. Quer dizer, tem aparência de piedade, mas a piedade não funciona. O que o apóstolo Paulo manda fazer com eles? Afasta-te deles. Aí o verbo utilizado pelo apóstolo Paulo é aquele verbo lá que eu trouxe a transliteração, apotrepo. A ideia é afastar, desviar, evitar. Não tem outra tradução. É essa a estirpe? Essa é a descrição do indivíduo?
Essa é a forma como ele age. Afaste-se dele. Espera aí, mas não é para perdoar totalmente? Não é para reconstruir o relacionamento? Sim, eliminar a amargura. Mas se os traços do indivíduo são traços dessa natureza, você vai arranjar confusão. Porque uma pessoa com esse traço pode trazer de bom no relacionamento com você? O que ela te pode oferecer de confiança, de troca, de parceria? Uma vez que relacionamento prescreve que você divide o que tem. Estão me entendendo? Reginho, pegou aí? Pegou, Cléo? Se ficasse só nesse texto, já seria assim bem interessante. Mas o apóstolo Paulo vai além, em Romanos 11, em Romanos 16, verso 17. No verso 17 ele diz, eu até comentei isso de manhã, no capítulo 16 de Romanos, o apóstolo Paulo está fazendo assim, terminando a carta dele aos irmãos de Roma, ele está dizendo, manda um abraço para o fulano, saúda o cicrano lá, manda um ósculo lá, um beijo para o Bertano, fala para o cicrano que eu estou com saudade dele. Ele vai se despedindo dos irmãos com quem ele conviveu. No capítulo todo, praticamente, ele vai fazendo isso. Quando chega no verso 17, ele vai apresentar um pedido em suas despedidas, ao terminar a carta. Ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina e a palavra didaquê, contra a fé, contra a maneira como vocês creem e como vocês aprenderam, a esses que promovem dissensões e que trazem esses tipos de perturbação, faça o que com eles? Desviai-vos deles. Sabe qual é a ideia lá de eclino? Parece com a palavra declinar. O que é declinar? É quando alguém te passa alguma coisa e você diz, eu não quero. Na realidade evangélica mais tradicional é interessante, porque quando um nome é indicado para um cargo, indica o nome do fulano, aí o cara não quer aquele cargo, ele diz, eu declino. Quer dizer, eu estou abrindo mão disso, eu não quero isso. Eclino vem dessa mesma raiz. É a ideia de sair do caminho, desviar do caminho, não conviver, evitar estar perto. Indivíduos que trazem dissensão, indivíduos que tumultuam a fé. Quando a gente fala de tumultuar a fé, a gente não está falando que criou um probleminha ali, não, a gente está falando de pessoas que realmente querem causar. Gostaram Gostaram do uso moderno? São os lacradores de plantão. Lacradores religiosos de plantão, já viram? Aquele cara que fala uma coisa para causar o problema. Ele não está preocupado no que isso vai causar. Ele quer criar a situação. Se eu tivesse dinheiro, grana, para colocar revestimento rico aqui, piso desses mais caros e cadeira acolchoada, garanto a vocês que ao invés disso a gente teria menos fome na cidade. Porque entre uma cadeira acolchoada e uma cesta básica, vai rolar a cesta básica. Entre um piso de primeira e uma medicação, os que estão conosco vão ter a medicação.
E sabe quanto essas conversinhas para causar me irritam, me aborrecem? Nada. Nada. Porque estamos fazendo uma grande obra e não temos tempo para ficar batendo papo com Sambalat e Gesem. Temos coisas mais importantes para fazer do que ficar jogando conversa fora com quem não quer nada. Esse tipo de gente, o apóstolo Paulo fala, desvia. Eu dou a minha palavra a vocês que quando eu estava olhando esse texto, veio à minha mente uma palavra que sempre meu avô usava, vovô César, salta de banda. Lembra? Ele dizia, quando vier alguma coisa assim, você já salta de banda. Quer dizer, já dá um pulo para sair. Esse tipo de gente que causa dissensão, esse tipo de gente que vem levantar morrinha, salta de banda. Não é bom negócio. Vamos lá, Juju. Efésios capítulo 5. Vamos lá? Eu nem sei que horas são. Vai terminar hoje. Pode ficar tranquilo. Efésios capítulo 5. Aí eu gostaria que vocês caminhassem comigo desde o verso 1. Efésios 5, a partir do 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza e de cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes com ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou aquele que é idólatra, não tem herança no reino dos céus, ou no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Termo utilizado pelo apóstolo Paulo, sumetokos ou sumitokos, de acordo com a versão, a gramática que você estuda, é composta por duas palavras. Uma preposição, san, que significa algo que está junto. E metokos significa alguém com quem se partilha. Então, estar junto com alguém que se partilha. Com alguém que você divide as coisas. O apóstolo Paulo diz, a estes que apresentam estas características, não partilhem com eles. Eu acho que existe uma versão que diz, não sejam seus companheiros. Tem uma versão? Não sejais seus companheiros. Sabe o que significa isso? Não conviva. Não reparta a vida. Por último, Mateus capítulo 18, verso 15 a 17. Vamos dar uma apertadinha, senão a gente não termina. A partir do 15. Quero lembrar aos irmãos que esse é o mesmo texto, é a mesma porção que abrimos alguns domingos atrás, tratando da dívida. Lembram? Do rei que perdoou uma dívida enorme, de um servo que não perdoou o seu conservo, e porque ele não perdoou o conservo que tinha uma dívida pequena, mesmo tendo sido perdoado por uma dívida enorme, ele foi preso e entregue aos verdugos. Lembram disso? É o mesmo texto. Jesus está tratando da mesma coisa.
E ele vai dizer no verso 15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca das 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, então considera-o como gentio e como publicano. Reparem que Jesus não está tratando de um pecado assim, um indivíduo que pecou e alguém ficou sabendo. Eu fiquei sabendo que o Lázaro pecou, então vamos a ele, vamos conversar com ele. Não é disso que Jesus está dizendo. É se o teu irmão pecar contra ti. Esse negócio de ficar catando o pecado dos outros para tratar, isso aí é se meter em negócios alheios. E a gente sabe o que acontece com quem se mete em negócios alheios. Não se meta em negócios alheios. Há um outro momento que o apóstolo Paulo usa uma palavra que para mim é muito interessante. Ele diz fábulas de gente caduca. Ele vai dizer conversa de gente caduca, conversa de gente que já caducou. Quando eu cheguei aqui para o Mato Grosso, eu achei muito engraçado quando eu aprendi a palavra sem base. Porque isso no Rio não é comum, a gente fala, isso aí é sem base. Conversa sem base. Ficar conversando que pecou, pecando, fulano, bertano, isso aí é se meter em coisa que você não tem que se meter. Ninguém fez de você juiz e muito menos fiscal da vida dos outros. Seria tão bom se algumas pessoas aprendessem isso. De ficar fiscalizando a vida dos outros. Você conhece o Leonardo? Como é que é a vida dele? Sabe como é que é? E aí, Ana, o que você me diz? Isso é fábula de gente caduca. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Ficar se intrometendo nos negócios alheios. Ficar querendo achar chifre em cabeça de cavalo. Pelo crespo em ovo. Tem que ser crespo ainda. Se for liso, não é. Não vai achar. Não tem que ficar se metendo nessas coisas. Mas quando Jesus trata disso em Mateus 18, ele está dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele não te ouvir, leva mais 2, insiste com ele. Se ele não te ouvir, traz os outros irmãos. Mas se ele não quiser, se ele não quiser conviver com você, se ele não quiser ajustar as coisas, então considera-o como gentio e publicano. Vamos entender essas duas palavras. Para o judeu, gentio era aquele que é estrangeiro. É alguém que é totalmente à parte da realidade que ele vive. Gentio é aquele que não participa da mesma cultura, que não participa da mesma fé, que não participa da mesma expectativa, que não tem a mesma esperança, que não pensa da mesma forma, que não tem a mesma nacionalidade. Não tem relação nenhuma. É como se ele dissesse: considera um indivíduo um estranho, alguém que você não conhece. E o publicano é uma pancada a mais. Porque quem eram os publicanos? Na época da primeira geração e na época de Jesus, na Palestina, no ano primeiro ali, vocês sabem que existia e há toda uma perspectiva de que Roma, os romanos, eram os governantes
E eles permitiam que os judeus tivessem as suas vidas, as suas plantações, os seus negócios, mas eles eram obrigados a pagar impostos. Certo? E os romanos eram tão cara de pau que eles selecionavam judeus para serem cobradores dos impostos dos próprios judeus. E os publicanos eram os judeus que cobravam os impostos dos seus próprios irmãos. E não diferente do que acontece hoje, muitos que cobravam impostos dos seus irmãos judeus a custo de sangue, a custo de trabalho, pois impostos eram pesados, muitos enriqueciam com a corrupção, porque pediam impostos a mais. Então, publicano, além de ser visto como alguém não quisto, alguém que não era querido, ainda era visto como alguém com potencialidade de trair, de ser traidor, de trair os próprios irmãos. Se o indivíduo não quer, se ele não é intratável, então considera-o como um estranho e como alguém com quem não dá para se conviver. Nada disso pode ser movido pela amargura. O que determina isso é a atitude do indivíduo. Por isso, a segunda coisa que Jesus diz em Mateus 18. Para finalizar, eu gostaria de lembrar a vocês a expressão do apóstolo Paulo em Romanos 16, quando ele diz, no que depender, 12, Romanos 12, 18, 12, 18, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, no que depender de vós. Amém? Eu acho que isso responde mais de 90% das questões que eu tenho, e as outras 3 nós vamos abrir na semana que vem. Se você ainda tem perguntas, pode trazer. Sobre perdão, sobre relacionamento, a gente fechou hoje. Zé, fini. Sim. É sobre perdão? Sim. E é outra coisa. Estou falando de evitar relacionamento aqui, não. Eu me magoei e eu vou evitar a pessoa. A Kátia perguntou sobre evitar. Eu não estou dizendo, a pessoa me magoou, eu vou evitar a pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o comportamento, que os textos mostram que comportamentos de pessoas que estão em linha com aquelas questões de serem irreconciliáveis, de não serem confiáveis, de trazerem transtorno, então a esses você deve evitar. Não é porque amargurou. Sim. Evita-os. Ali não diz que é da família, se é amigo, se é parente, se é... Diz, tem esse comportamento? Evita-o. Tem que ter cuidado. Não, senhora, pode cortar. Perdão e relacionamento estão em amplitudes totalmente distintas. Porque relacionamento se semeia e se colhe. É uma outra perspectiva. Perdão você liquida, você acaba, você joga a amargura fora. Agora, se o comportamento do indivíduo continua sendo distorcido, aí você tem que entender como você vai lidar com esse comportamento. Aí é uma administração de relacionamento. Não tem nada a ver com perdão. Perdão vem da amargura, da ofensa. Qualquer um pode te perdoar. Pode te ofender. Uma pessoa que você não conhece pode te ofender no trânsito, assim como seu filho pode te ofender em casa. Perdão, ele é oferecido à ofensa. Relacionamento é outra coisa, são pessoas de proximidade, que você pode ou não estar convivendo com elas. São instâncias diferentes. É muito complicado lidar com relacionamento, porque relacionamento é a base de quase tudo que a gente tem. Quase tudo.
tudo. Tudo é interpessoal, tudo. Se você vai fazer uma compra, você lida com gente todo o tempo e o tempo todo. Então é uma instância, Lília, de relacionamentos. O que o perdão faz? Limpa a amargura. Não seja escravo daquilo que a ofensa causa em você. O problema da ofensa e da amargura não é o ofensor, é a ofensa. Perdão liquida a ofensa. Relacionamento lida com o ofensor. Duas instâncias diferentes. Perdão lida com ofensa. Liquida a ofensa. Remove a ofensa. Relacionamento, o indivíduo mostra que é um indivíduo cruel, mostra que é um indivíduo sem caráter. Então é uma questão que você vai definir se esse relacionamento é possível ou não. Então separe a ofensa do ofensor. O perdão que está em Cristo Jesus é dado a todos, mas é eficaz para quem? É eficaz para quem? Para quem o recebe. E se o perdão dado por Jesus não muda o seu caráter, você continua sob a ira de Deus. Então o perdão trata da ofensa, o relacionamento trata com o ofensor. Eu não tenho como ir além disso. Vamos ficar de pé?